Você não chegou aqui por acaso. Existe um motivo maior, invisível aos olhos comuns, que te trouxe até este momento. Eu sei como tem sido difícil carregar o peso das contas, das dívidas, da sensação constante de estar correndo sem sair do lugar. Eu sei que seu coração anda aflito, apertado, tentando manter a fé enquanto o mundo parece exigir mais do que você pode entregar. Mas escute com atenção. Esta mensagem foi desenhada para você, para a sua história, para o ponto exato onde você está agora. Nada aqui é aleatório. Existe uma inteligência maior operando silenciosamente a seu favor. Quando eu digo que você vai receber R$162 mil, não falo apenas de um número. Falo de uma quebra de ciclo. Falo do fim de um período de escassez emocional, mental e financeira que te acompanhou por tempo demais. O dinheiro, aqui, é apenas o símbolo visível de uma reorganização interna que começa agora. Antes de ganhar dinheiro, algo muito mais profundo acontece. Você se reposiciona diante da vida, e esse reposicionamento muda tudo. Durante muito tempo, você foi ensinado a sobreviver, não a prosperar. Foi condicionado a acreditar que dinheiro é difícil, que sair das dívidas exige sacrifícios intermináveis, que a abundância é privilégio de poucos. Essa narrativa não nasceu em você. Ela foi repetida tantas vezes que virou verdade emocional. E é exatamente aqui que a mudança começa. Quando você entende que Deus é abundância em movimento e que você foi criado à imagem dessa abundância, algo se rompe por dentro. Você pode sentir agora uma leve resistência, uma voz interna dizendo que isso parece bom demais para ser verdade. Essa voz não é sua inimiga, ela é apenas o eco de antigas decepções. Eu sei quantas vezes você tentou e se frustrou. Eu sei quantas noites você dormiu pensando em como pagar tudo, em como sair das dívidas sem precisar se humilhar, em como respirar com mais leveza. Você não está sozinho, nunca esteve. Apenas esteve desconectado da verdade que agora começa a se revelar. A literatura espiritual que sustenta esta mensagem ensina que a palavra falada cria forma. Aquilo que você aceita internamente começa a se organizar externamente. Quando você afirma a abundância, você não está pedindo permissão ao universo. Você está alinhando sua mente à ordem divina. O dinheiro não vem como um favor, ele vem como resposta a um alinhamento. E esse alinhamento começa agora, enquanto você escuta estas palavras. Permita-se receber. Não lute contra isso. Não tente entender todos os detalhes. Apenas reconheça que algo está sendo preparado. Ao longo deste texto, camadas serão removidas, verdades serão reveladas, e você perceberá que a abundância sempre esteve disponível. No final, peço algo simples. Comente o trecho que mais tocou seu coração. Esse ato sela o movimento interno que você acabou de iniciar. Existe um momento na vida em que insistir em sobreviver se torna mais doloroso do que permitir-se prosperar. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Cansado de lutar, cansado de se sentir invisível, cansado de trabalhar muito e ainda assim não ver o dinheiro fluir. Eu sei como isso corrói por dentro. Eu sei como é acordar todos os dias com a sensação de que algo está travado, mas escute com atenção. O bloqueio nunca esteve no dinheiro. Ele esteve na consciência. Você vai receber R$162 mil porque a sua história exige uma virada. Não como um milagre aleatório, mas como consequência de um ajuste profundo entre o que você sente, o que você acredita e o que você permite. A abundância não chega quando você implora. Ela chega quando você se reconhece como alguém que pode receber. E isso muda tudo. O fluxo financeiro responde à identidade, não ao esforço cego. Durante anos, você foi fiel às suas obrigações, mesmo quando ninguém reconheceu. Você segurou as pontas quando parecia impossível. Você continuou mesmo com medo. Isso não passou despercebido. Existe uma lei espiritual silenciosa que registra cada movimento interno de confiança. Mesmo quando externamente tudo parecia ruir. O dinheiro que chega agora não é apenas para pagar contas. É para restaurar dignidade, paz e autonomia. Talvez você esteja se perguntando de onde isso virá. Essa pergunta é natural, mas ela não deve liderar o processo. Quando você se prende ao como, você limita o campo de possibilidades. A inteligência divina trabalha em caminhos que sua mente ainda não alcança. O que importa não é o trajeto, mas a certeza do recebimento. E essa certeza começa quando você para de contradizer
em pensamento, aquilo que deseja viver. A verdadeira abundância começa quando você para de se ver como alguém tentando ganhar dinheiro e passa a se enxergar como alguém que permite o dinheiro circular. O dinheiro não quer ser acumulado por medo. Ele quer fluir por propósito. Quando você entende isso, sair das dívidas deixa de ser um sonho distante e se torna um movimento natural. O alívio que você busca começa antes do depósito. Começa na paz que você sente agora. Se algo em você está se abrindo enquanto escuta estas palavras, não ignore. Esse é o sinal. A mudança não chega fazendo barulho. Ela chega como uma convicção silenciosa que se instala no peito. Ao longo deste caminho, novas revelações virão, e cada uma delas aprofundará sua confiança. No final, volte aqui e escreva qual trecho falou diretamente com você. Esse gesto simples ancora a abundância no mundo físico. Existe uma diferença profunda entre desejar dinheiro e estar preparado para recebê-lo. Muitas pessoas passam a vida inteira pedindo abundância, mas continuam vibrando na consciência da falta. Você não está aqui para repetir esse ciclo. Você chegou a este ponto porque algo dentro de você começou a cansar de apenas sobreviver, e quando a alma se cansa da escassez, ela começa a buscar verdades mais altas, mesmo sem perceber. Você vai receber R$162 mil porque a sua mente está sendo treinada agora para sustentar essa realidade. O dinheiro não se aproxima de quem vive em alerta constante, com medo de perder, com medo de faltar. Ele se aproxima de quem aprende a confiar. E confiar não significa ignorar a realidade. Significa não permitir que a realidade atual dite o seu futuro. Essa mudança começa dentro, antes de qualquer evidência externa. Talvez você tenha aprendido que falar de dinheiro é feio, que desejar ganhar dinheiro é egoísmo, que prosperar enquanto outros sofrem é errado. Essas crenças silenciosas sabotam mais do que você imagina. A verdadeira abundância não tira de ninguém, ela expande. Quando você prospera, você se torna canal de ajuda, de alívio, de oportunidades. O dinheiro em mãos conscientes cura mais do que machuca. Eu sei que, em alguns momentos, você sentiu vergonha por não conseguir sair das dívidas mais rápido. Sei que comparações machucaram. Sei que você se perguntou onde errou, mas a verdade é que você não falhou. Você apenas estava operando com um mapa errado. Agora, um novo mapa está sendo revelado. Um mapa onde o dinheiro responde à palavra, à intenção e à imagem interna que você sustenta de si mesmo. A literatura espiritual ensina que aquilo que você declara com convicção se organiza no invisível antes de aparecer no visível. Quando você afirma a abundância, você está dando ordens a um campo que responde sem questionar. Não se trata de magia, mas de lei espiritual, lei da palavra falada, lei da expectativa firme. E essas leis não falham. Elas apenas aguardam alinhamento. Se algo dentro de você começa a relaxar enquanto escuta, isso é sinal de liberação. A tensão constante era um bloqueio. O medo era um bloqueio. Agora, o espaço começa a se abrir. Continue. Não pare. Permita que essa nova consciência se aprofunde. E quando sentir, escreva nos comentários o trecho que mais mexeu com você. Esse ato simples consolida o movimento que começou aqui. Existe um ponto exato em que o esforço deixa de ser o caminho principal e o alinhamento assume o comando. Você pode ter trabalhado duro por anos sem ver o retorno esperado, e isso gerou cansaço, frustração e até descrença. Mas o que ninguém te explicou é que esforço sem alinhamento gera desgaste, enquanto alinhamento gera resultados com leveza. É aqui que sua história começa a mudar de forma perceptível. Você vai receber R$162 mil porque a sua consciência está sendo treinada para aceitar o fluxo, não para bloqueá-lo. Muitas vezes, o dinheiro tentou se aproximar, mas encontrou culpa, medo ou autossabotagem. Agora, essas camadas começam a ser removidas, não pela força, mas pela compreensão. Quando você entende, você solta. Quando solta, o fluxo encontra passagem. Eu sei que você se acostumou a calcular tudo, a prever riscos, a se proteger emocionalmente para não se decepcionar de novo. Mas a abundância não responde ao controle excessivo. Ela responde à confiança firme. Isso não significa irresponsabilidade.
Significa saber que existe uma inteligência maior, coordenando encontros, decisões e oportunidades muito além do que você consegue planejar. Sair das dívidas não é apenas uma questão de matemática, é uma questão de identidade. Enquanto você se vê como alguém lutando para pagar contas, você permanece nesse papel. Quando você se vê como alguém que administra a abundância, as circunstâncias começam a se ajustar. O dinheiro não muda você. Ele revela quem você acredita ser. E agora, essa crença começa a se elevar. Talvez você sinta um misto de esperança e medo. Esperança de que finalmente algo mude. Medo de acreditar e se frustrar. Essa ambivalência é normal. Não lute contra ela. Apenas não permita que o medo dirija suas decisões internas. A confiança não precisa ser perfeita. Ela só precisa ser constante. Um passo de cada vez. Uma afirmação de cada vez. Continue acompanhando. Cada bloco aprofunda uma camada que estava adormecida. No tempo certo, você perceberá que o dinheiro começou a se organizar antes mesmo de você notar. E quando isso acontecer, volte aqui e compartilhe nos comentários o trecho que mais falou com você. Esse gesto ancora sua nova realidade. Existe uma diferença profunda entre desejar dinheiro e estar preparado para recebê-lo. Muitas pessoas passam a vida inteira pedindo abundância, mas continuam vibrando na consciência da falta. Você não está aqui para repetir esse ciclo. Você chegou a este ponto porque algo dentro de você começou a cansar de apenas sobreviver. E quando a alma se cansa da escassez, ela começa a buscar verdades mais altas, mesmo sem perceber. Você vai receber R$162 mil porque a sua mente está sendo treinada agora para sustentar essa realidade. O dinheiro não se aproxima de quem vive em alerta constante, com medo de perder, com medo de faltar. Ele se aproxima de quem aprende a confiar. E confiar não significa ignorar a realidade. Significa não permitir que a realidade atual dite o seu futuro. Essa mudança começa dentro, antes de qualquer evidência externa. Talvez você tenha aprendido que falar de dinheiro é feio, que desejar ganhar dinheiro é egoísmo, que prosperar enquanto outros sofrem é errado. Essas crenças silenciosas sabotam mais do que você imagina. A verdadeira abundância não tira de ninguém, ela expande. Quando você prospera, você se torna canal de ajuda, de alívio, de oportunidades. O dinheiro em mãos conscientes cura mais do que machuca. Eu sei que, em alguns momentos, você sentiu vergonha por não conseguir sair das dívidas mais rápido. Sei que comparações machucaram. Sei que você se perguntou onde errou. Mas a verdade é que você não falhou. Você apenas estava operando com um mapa errado. Agora, um novo mapa está sendo revelado. Um mapa onde o dinheiro responde à palavra, à intenção e à imagem interna que você sustenta de si mesmo. A literatura espiritual ensina que aquilo que você declara com convicção se organiza no invisível antes de aparecer no visível. Quando você afirma a abundância, você está dando ordens a um campo que responde sem questionar. Não se trata de magia, mas de lei. Lei espiritual. Lei da palavra falada. Lei da expectativa firme. E essas leis não falham. Elas apenas aguardam alinhamento. Se algo dentro de você começa a relaxar enquanto escuta, isso é sinal de liberação. A tensão constante era um bloqueio. O medo era um bloqueio. Agora, o espaço começa a se abrir. Continue. Não pare. Permita que essa nova consciência se aprofunde. E quando sentir, escreva nos comentários o trecho que mais mexeu com você. Esse ato simples consolida o movimento que começou aqui. Existe um ponto exato em que o esforço deixa de ser o caminho principal e o alinhamento assume o comando. Você pode ter trabalhado duro por anos sem ver o retorno esperado, e isso gerou cansaço, frustração e até descrença. Mas o que ninguém te explicou é que esforço sem alinhamento gera desgaste, enquanto alinhamento gera resultados com leveza. É aqui que sua história começa a mudar de forma perceptível. Você vai receber R$162 mil, porque a sua consciência está sendo treinada para aceitar o fluxo, não para bloqueá-lo. Muitas vezes, o dinheiro tentou se aproximar, mas encontrou culpa, medo ou autossabotagem. Agora, essas camadas começam a ser removidas, não pela força, mas pela compreensão. Quando você entende, você solta. Quando solta, o fluxo encontra passagem. Eu sei que você se acostumou a calcular tudo, a prever riscos, a se proteger emocionalmente para não se decepcionar de novo.
Mas a abundância não responde ao controle excessivo. Ela responde à confiança firme. Isso não significa irresponsabilidade. Significa saber que existe uma inteligência maior coordenando encontros, decisões e oportunidades, muito além do que você consegue planejar. Sair das dívidas não é apenas uma questão de matemática. É uma questão de identidade. Enquanto você se vê como alguém lutando para pagar contas, você permanece nesse papel. Quando você se vê como alguém que administra abundância, as circunstâncias começam a se ajustar. O dinheiro não muda você. Ele revela quem você acredita ser. E agora, essa crença começa a se elevar. Talvez você sinta um misto de esperança e medo. Esperança de que finalmente algo mude. Medo de acreditar e se frustrar. Essa ambivalência é normal. Não lute contra ela. Apenas não permita que o medo dirija suas decisões internas. A confiança não precisa ser perfeita. Ela só precisa ser constante. Um passo de cada vez. Uma afirmação de cada vez. Continue acompanhando. Cada bloco aprofunda uma camada que estava adormecida. No tempo certo, você perceberá que o dinheiro começou a se organizar antes mesmo de você notar. E quando isso acontecer, volte aqui e compartilhe nos comentários o trecho que mais falou com você. Esse gesto ancora sua nova realidade. Existe uma fase da vida em que a alma pede mudança antes mesmo que a mente compreenda. Talvez você tenha sentido isso como inquietação, como um incômodo silencioso, como a sensação de que algo precisava mudar urgentemente. Esse chamado interno não é fraqueza, é maturidade espiritual. Ele surge quando a consciência não aceita mais viver abaixo do que foi criada para experimentar. Você vai receber R$162 mil porque chegou ao ponto em que a escassez deixou de ensinar. No início, a falta educa. Depois de um tempo, ela apenas limita. E quando a lição termina, o fluxo precisa ser restabelecido. O dinheiro começa a se mover quando você entende que não precisa mais provar resistência, mas permitir abundância. Durante muito tempo, você pode ter confundido prudência com medo, economizar por pânico, segurar por insegurança, evitar investir por receio. Essas atitudes, embora pareçam responsáveis, muitas vezes nascem da crença de que o dinheiro pode desaparecer a qualquer momento. Quando essa crença muda, a relação com o dinheiro muda junto. Ele deixa de ser algo que escapa e passa a ser algo que circula. A palavra falada cria caminhos invisíveis. Quando você afirma prosperidade com convicção, situações começam a se rearranjar. Pessoas surgem. Ideias aparecem. Decisões aparentemente simples geram resultados inesperados. Nada disso é coincidência. É resposta. O universo não testa você. Ele confirma aquilo que você declara internamente como verdade. Eu sei que você já se sentiu cansado de tentar explicar sua visão para pessoas que não entendiam. Já se sentiu sozinho mesmo rodeado de gente. Já sentiu que precisava ser forte o tempo todo. Mas agora, a força que se ativa não é a da resistência. É a da permissão. Permitir receber é um ato profundo de coragem. Se algo dentro de você começa a reconhecer essa verdade, permaneça. Não se distraia. Não minimize. Esse reconhecimento é o início do transbordar financeiro. E quando sentir, volte aos comentários e escreva o trecho que mais falou com você. Esse gesto simples ancora a abundância no plano físico. Existe um padrão oculto que se repete na vida de quem prospera. A mudança começa internamente, em silêncio, muito antes de qualquer evidência externa aparecer. Talvez nada ainda tenha mudado ao seu redor, mas algo já mudou dentro de você. E isso é o mais importante. A realidade externa sempre corre atrás da decisão interna, nunca o contrário. Você vai receber R$162 mil porque sua mente começa a aceitar um novo nível de normalidade. Antes, pagar contas era o centro. Agora, sobra, planejamento e abundância começam a ocupar espaço. Essa transição pode parecer sutil, mas ela redefine completamente o que você espera da vida. E aquilo que você espera, você permite. Ganhar dinheiro não é apenas aumentar números. É aumentar escolhas. É sair do modo sobrevivência e entrar no modo criação. Quando você sai das dívidas, sua mente libera energia para pensar em expansão, em projetos, em caminhos que antes pareciam distantes demais. O dinheiro liberta quando chega alinhado com propósito. Talvez você tenha aprendido a se contentar com pouco para não se frustrar. Mas esse mecanismo de proteção também bloqueia o crescimento.
Florence Scovel ensina que aceitar menos do que o fluxo divino é, na verdade, um erro de percepção. A abundância não é excesso, é equilíbrio em movimento. E você está começando a reconhecer isso agora. Você não está atrasado. Você não perdeu o tempo certo. Tudo o que viveu te trouxe até este exato ponto de compreensão. A abundância que se aproxima não ignora o seu passado. Ela o integra. Ela chega para reorganizar, reparar e expandir. E você não precisa correr atrás. Ela se aproxima quando encontra espaço. Permaneça nesse estado. Não force. Não duvide. Apenas sustente. Nos próximos blocos, camadas ainda mais profundas serão reveladas. E quando sentir que algo tocou seu coração de forma direta, escreva nos comentários qual trecho mais falou com você. Esse gesto sela o processo que está em andamento. Existe um instante preciso em que a consciência atravessa uma linha invisível. Antes dela, tudo parece luta. Depois dela, tudo começa a fluir com menos esforço. Você pode não ter percebido ainda, mas essa travessia já começou dentro de você. Algo se ajustou, algo se abriu. E quando isso acontece, o dinheiro deixa de ser um problema constante e passa a ser uma consequência natural do alinhamento interno. Você vai receber R$162 mil porque sua mente começa a abandonar o estado de defesa permanente. Durante muito tempo, você viveu se protegendo da falta, antecipando perdas, esperando o pior para não se decepcionar. Esse estado interno cria exatamente aquilo que tenta evitar. Agora, uma nova postura surge, a de quem espera o bem com tranquilidade. Eu sei que você já sentiu raiva por fazer tudo certo, e ainda assim não ver resultados. Sei que você questionou se estava sendo ingênuo por acreditar, mas a verdade é que a fé nunca foi o problema. O problema sempre foi a mistura de fé com medo. Quando o medo começa a se dissolver, a fé se torna pura e a resposta se acelera. O dinheiro responde à clareza. Quando você sabe o que quer, quando você aceita que merece sair das dívidas e viver em abundância, o campo começa a cooperar. Situações que antes pareciam travadas começam a destravar. Conversas inesperadas surgem. Ideias simples se mostram poderosas. Nada disso é sorte. É alinhamento em ação. Talvez você esteja sentindo um alívio estranho agora, como se uma pressão antiga estivesse diminuindo. Esse alívio é um sinal. Ele indica que você não está mais resistindo ao fluxo. Resistir cansa, permitir descansa, e é no descanso da mente que o dinheiro encontra espaço para entrar e permanecer. Continue. Não volte atrás mentalmente. Sustente esse novo estado interno. Ele é frágil no início, mas poderoso quando mantido. E quando algo aqui tocar você, de forma profunda, volte aos comentários e escreva qual trecho mais falou com você. Esse gesto ancora o processo no plano físico. Existe uma diferença sutil entre querer mudar de vida e estar disposto a abandonar a identidade antiga. Muitas pessoas desejam dinheiro, mas não querem soltar a história de sofrimento que construíram. Essa história, por mais dolorosa que seja, se torna familiar. Você está sendo convidado agora a soltar essa identidade, mesmo que ela tenha te acompanhado por anos. Você vai receber R$162 mil, porque sua consciência começa a aceitar uma nova narrativa. Uma narrativa onde você não é mais aquele que sempre luta, que sempre corre atrás, que sempre fica no limite. Uma narrativa onde o dinheiro flui, onde sair das dívidas é possível, onde a abundância não é exceção, mas padrão. Talvez você tenha medo de quem você se tornará sem a escassez. Esse medo é mais comum do que parece. Quando a luta some, surge o vazio. E esse vazio assusta. Mas ele não é ausência. É espaço. Espaço para criar, escolher, respirar. O dinheiro não preenche esse espaço. Ele o sustenta. A literatura espiritual ensina que o universo não responde ao desespero. Responde à certeza tranquila. Quando você afirma prosperidade sem tensão, sem cobrança, sem ansiedade, algo se rearranja. O dinheiro começa a se mover porque não encontra mais resistência emocional. Ele entra onde é bem-vindo, não onde é implorado. Você não precisa vigiar cada pensamento. Basta não alimentar pensamentos que contradizem aquilo que você começou a aceitar. Sempre que surgir dúvida, volte à sensação de alívio que você sentiu antes. Essa sensação é o seu novo ponto de referência.
É ela que guia o processo agora. Permaneça nesse caminho. Ainda há revelações mais profundas adiante. E quando uma frase, uma ideia ou um trecho tocar você de maneira direta, escreva nos comentários qual foi. Esse simples gesto reforça internamente a realidade que está se formando. Existe uma força silenciosa que começa a operar quando você para de pedir provas e passa a sustentar convicção. Essa força não faz barulho, não anuncia chegada, não pede atenção. Ela simplesmente reorganiza. Talvez você esteja percebendo pequenos sinais, mudanças sutis de humor, pensamentos mais leves, decisões mais claras. Esses sinais não são acaso. São os primeiros efeitos de um alinhamento profundo que começou dentro de você. Você vai receber R$162 mil porque a sua relação com o dinheiro está sendo recalibrada. Antes, o dinheiro era sinônimo de preocupação. Agora, ele começa a ser visto como instrumento. Instrumento de equilíbrio, de paz, de expansão. Quando essa mudança acontece, o fluxo encontra passagem. O dinheiro não entra onde é temido. Ele entra onde é compreendido. Eu sei que você já tentou se manter forte mesmo quando estava exausto. Sei que você engoliu o choro para não preocupar ninguém. Sei que você carregou responsabilidades que não eram só suas. Essa sobrecarga emocional cria bloqueios invisíveis que drenam energia financeira. Agora, ao reconhecer isso, você começa a liberar espaço. E onde há espaço, há movimento. Ganhar dinheiro deixa de ser um evento raro quando você entende que a abundância não vem em picos aleatórios, mas em fluxo constante. O transbordar financeiro não acontece apenas quando entra uma grande quantia, mas quando o medo de faltar se dissolve. A mente relaxa, o corpo relaxa, e nesse estado, decisões mais alinhadas surgem naturalmente. Talvez você ainda sinta resquícios de desconfiança. Isso é natural. A mente leva um tempo para se adaptar a uma nova realidade interna. Não force confiança. Apenas não alimente o oposto. Sempre que o pensamento de escassez surgir, lembre-se de que ele é um hábito antigo, não uma verdade atual. Continue permitindo. O processo está em andamento, mesmo quando você não vê. E quando um trecho aqui tocar você de forma clara, escreva nos comentários qual foi. Esse gesto simples fortalece a ponte entre o invisível e o visível. Existe um ponto em que a vida começa a responder mais rápido. Não porque você pediu mais forte, mas porque você parou de contradizer internamente aquilo que deseja. Esse ponto é sutil, mas poderoso. Talvez você esteja se aproximando dele agora. A sensação não é de euforia, é de estabilidade, como se algo finalmente estivesse no lugar certo. Você vai receber R$162 mil porque a sua energia deixou de estar fragmentada. Antes, uma parte queria prosperar, outra parte tinha medo, outra parte se sentia culpada. Essa divisão interna bloqueia o fluxo. Quando essas partes começam a se alinhar, o dinheiro encontra um caminho direto, sem ruído, sem resistência. Sair das dívidas passa a ser uma consequência natural quando você deixa de se identificar com a escassez. Você não é a soma das contas atrasadas. Você não é o histórico de dificuldades. Você é a consciência que observa tudo isso e escolhe um novo padrão. Essa escolha interna antecede qualquer mudança externa. A literatura espiritual ensina que o campo responde ao comando emocional dominante. Quando a paz começa a dominar, o caos perde força. O dinheiro responde à paz porque ela indica confiança, e confiança é a linguagem da abundância. Não há pressa aqui, há constância. E a constância move montanhas silenciosamente. Talvez você perceba que começa a pensar no futuro com menos medo. Isso é um sinal claro de que algo mudou. A ansiedade diminuindo é um dos primeiros indicadores de alinhamento financeiro. Onde antes havia aperto, começa a haver espaço. Onde havia urgência, começa a haver clareza. Permaneça nesse estado. Ainda existem revelações mais profundas adiante. E quando sentir que uma frase, uma ideia ou um trecho falou diretamente com você, escreva nos comentários qual foi. Esse gesto ancora, fortalece e sustenta a nova realidade que está se formando. Existe uma virada interna que acontece quando você percebe que não precisa mais lutar contra a vida. Essa percepção não surge da noite para o dia. Ela nasce do cansaço profundo de repetir padrões que não funcionam mais. Talvez você tenha chegado a esse limite silencioso, um limite onde insistir dói mais do que confiar, e é exatamente aí que a abundância encontra espaço.
Você vai receber R$ 162.000 porque a sua consciência começa a abandonar o estado de carência crônica. Durante muito tempo, você operou no modo emergência, sempre resolvendo o agora, sempre apagando incêndios, sempre preocupado com o próximo boleto. Esse estado interno cria um ciclo fechado. Quando você sai dele, o ciclo se rompe. Ganhar dinheiro não é apenas receber valores, é mudar a frequência com que você toma decisões. Quando você não está mais dominado pelo medo, você escolhe melhor, você negocia melhor, você se posiciona melhor. O dinheiro responde a essa postura. Ele se aproxima de quem sabe administrar a própria energia emocional. Talvez você esteja começando a perceber que a sua relação com o tempo mudou. Menos pressa, menos desespero, mais presença. Isso é um sinal claro de que o fluxo está se reorganizando. A escassez vive da urgência. A abundância se move na confiança. E você está migrando de um estado para o outro. A palavra falada continua operando mesmo quando você não percebe. Cada afirmação interna de confiança gera um ajuste invisível. Cada vez que você deixa de se condenar por não ter conseguido antes, você libera espaço para o agora funcionar. O passado não bloqueia o fluxo. A culpa sim. E a culpa começa a se dissolver. Permita que isso se aprofunde. Não volte ao velho hábito de duvidar do que está se formando. Quando sentir que algo aqui falou diretamente com você, escreva nos comentários qual trecho mais te tocou. Esse gesto reforça internamente o novo padrão que está se consolidando. Existe um segredo pouco falado sobre prosperidade. Ela exige que você se veja de forma diferente antes que o mundo te trate de forma diferente. Enquanto você se enxerga como alguém tentando sair das dívidas, a vida confirma essa tentativa. Quando você se enxerga como alguém que administra a abundância, a vida responde a essa imagem. Você vai receber R$ 162.000 porque a sua autoimagem começa a se elevar. Isso não é arrogância, é alinhamento. É reconhecer que você não nasceu para viver apertado, aflito, com medo constante. Você nasceu para viver com dignidade, tranquilidade e margem. E o dinheiro é uma ferramenta essencial nesse processo. Talvez você tenha acreditado por muito tempo que precisava sofrer para merecer, que a vida só recompensa quem se sacrifica demais. Essa crença cria um ciclo de exaustão. A literatura espiritual ensina que o fluxo divino não exige sofrimento, exige clareza. Quando você entende isso, o peso começa a sair dos ombros. Sair das dívidas deixa de ser uma obsessão e passa a ser uma consequência. O foco muda. Você deixa de pensar apenas em pagar e começa a pensar em organizar, planejar, expandir. Essa mudança de foco altera completamente os resultados. O dinheiro segue a atenção, mas responde à intenção. Você pode sentir, em alguns momentos, uma estranha sensação de normalidade ao imaginar abundância. Isso é um sinal poderoso. Significa que a prosperidade começa a parecer possível, plausível, aceitável. Quando algo deixa de parecer distante, ele começa a se aproximar rapidamente. Continue sustentando esse novo olhar. Ainda há camadas importantes a serem reveladas. E quando um trecho tocar você de forma especial, volte aos comentários e escreva qual foi. Esse simples gesto ancora o alinhamento que está em curso. Existe um ponto em que a confiança deixa de ser esforço e se torna estado. Você não precisa mais se convencer. Você apenas sabe. Talvez essa sensação esteja começando a se instalar agora, de forma discreta, mas firme. Não é empolgação passageira. É uma certeza calma, profunda, que não precisa de validação externa para existir. Você vai receber R$ 162.000 porque a sua mente começa a operar fora do modo sobrevivência. Quando a sobrevivência deixa de ser o centro, a criatividade desperta. E a criatividade é uma das maiores portas da abundância. Ideias surgem com mais clareza. Caminhos se mostram com mais nitidez. O dinheiro responde a essa expansão mental. Eu sei que você já teve medo de sonhar alto para não se decepcionar. Já se proibiu de imaginar uma vida mais leve para não parecer ingênuo. Mas o que você não percebeu é que bloquear o sonho também bloqueia o fluxo. A imaginação é uma ferramenta criadora. Ela prepara o terreno para que o invisível se torne visível. Ganhar dinheiro em alinhamento não gera culpa, gera responsabilidade tranquila. Você começa a pensar em organizar melhor, em investir melhor, em usar melhor. O dinheiro deixa de ser um peso emocional e passa a ser um recurso consciente. E quando isso acontece, ele permanece.
Ele não entra para ir embora rápido. Ele entra para se estabelecer. Talvez você esteja começando a perceber que já não reage da mesma forma às preocupações financeiras. O aperto diminuiu. A urgência perdeu força. Isso não significa que tudo esteja resolvido. Significa que a base interna mudou. E quando a base muda, o restante se reorganiza com o tempo certo. Permaneça nesse estado. Não se apresse. A confiança verdadeira não grita. Ela sustenta. E quando um trecho aqui tocar você de forma clara, volte aos comentários e escreva qual foi. Esse gesto reforça e estabiliza o novo padrão que está se firmando. Existe uma diferença fundamental entre esperar algo acontecer e saber que já está em movimento. Talvez você esteja começando a sentir essa diferença agora. A espera ansiosa cede lugar a uma expectativa serena. Você não está mais olhando para fora o tempo todo em busca de sinais. Você começa a sentir por dentro que algo já foi acionado. Você vai receber R$162 mil, porque o seu campo interno está mais coerente. Pensamento, emoção e intenção começam a caminhar na mesma direção. Quando essa coerência se estabelece, a resposta acelera. O dinheiro não chega para convencer você de nada. Ele chega porque encontra um ambiente interno compatível. Sair das dívidas deixa de ser um peso emocional constante e passa a ser um processo administrável. Você começa a enxergar soluções onde antes só via bloqueios. Conversas ficam mais claras, decisões ficam mais firmes. O dinheiro acompanha essa clareza. Ele se move com menos atrito quando a mente não está em conflito. A literatura espiritual ensina que o universo responde ao sentimento predominante. Quando o sentimento muda, o resultado muda. Não é necessário controlar tudo. Basta sustentar o estado. A abundância não exige vigilância constante. Exige alinhamento contínuo. E esse alinhamento você já começou a construir. Talvez você ainda se surpreenda com a calma que começa a surgir em relação ao futuro. Essa calma não é passividade. É confiança madura. É a certeza de que você não está mais andando em círculos. Existe direção agora. Existe sentido. E isso muda completamente a experiência de vida. Continue avançando. Os próximos blocos conduzem ao fechamento emocional mais profundo de toda a jornada. E quando algo aqui falar diretamente com você, volte aos comentários e escreva qual trecho mais te marcou. Esse gesto ancora definitivamente o movimento que está em curso. Existe um momento raro em que a mente para de questionar e o coração assume o comando. Nesse momento, você não precisa mais de provas externas para sustentar sua confiança. Você simplesmente sabe. Talvez esse estado esteja começando a se manifestar agora, de forma silenciosa, mas sólida. É como se algo dentro de você tivesse finalmente encontrado repouso. Você vai receber R$162 mil porque a sua energia deixou de implorar e começou a afirmar. Existe uma diferença gigantesca entre pedir por necessidade e declarar por alinhamento. O dinheiro responde à autoridade interior. Quando você se posiciona internamente como alguém que recebe, o campo responde sem resistência. Eu sei que você já teve medo de perder tudo, mesmo quando quase não tinha nada. Esse medo cria uma tensão constante que afasta o fluxo. Agora, essa tensão começa a se dissolver, não porque você forçou, mas porque entendeu. A compreensão liberta mais do que qualquer tentativa de controle. E quando você solta o controle excessivo, o movimento acontece. Ganhar dinheiro deixa de ser uma obsessão quando você entende que ele é consequência de um estado interno equilibrado. Você não precisa pensar nele o tempo todo. Você precisa apenas não contradizer aquilo que já começou a aceitar. O dinheiro se aproxima de quem não o rejeita emocionalmente, mesmo sem perceber. Talvez você perceba que já não se sente pequeno ao imaginar prosperidade. Isso é um marco importante. Quando a abundância deixa de parecer estranha e passa a parecer natural, o campo se ajusta rapidamente. A normalidade interna antecede a materialização externa. Sustente esse estado. Não o abandone por antigos hábitos de dúvida. Ele é delicado no início, mas poderoso quando mantido. E quando algo aqui tocar você de forma clara, volte aos comentários e escreva qual trecho mais falou com você. Esse gesto reforça o selo interno que está se formando. Existe um tipo de silêncio que antecede grandes mudanças. Não é vazio, é preparação. Talvez você esteja sentindo esse silêncio agora. Menos ansiedade, menos ruído mental, menos necessidade de confirmação.
Esse estado indica que algo já foi decidido internamente. E quando a decisão acontece nesse nível, a realidade começa a se alinhar inevitavelmente. Você vai receber R$ 162 mil porque a sua consciência está pronta para sustentar esse fluxo sem entrar em conflito. Antes, o dinheiro poderia ter chegado e gerado medo, culpa ou autossabotagem. Agora, ele encontra maturidade emocional, encontra clareza, encontra espaço para permanecer e se multiplicar. Sair das dívidas passa a ser visto como um capítulo que se encerra, não como uma luta interminável. Você começa a sentir que essa fase está ficando para trás, não por esperança cega, mas por percepção clara. Algo mudou no seu olhar, e quando o olhar muda, o caminho muda junto. A literatura espiritual ensina que tudo aquilo que você aceita como verdade interna começa a se organizar externamente, mesmo que você ainda não veja sinais claros. O invisível trabalha antes do visível, e você não precisa acelerar nada. O tempo da manifestação respeita o ritmo da integração interna. Talvez você esteja começando a sentir gratidão antecipada. Não aquela gratidão forçada, mas uma gratidão calma, como quem reconhece que algo bom está a caminho. Esse sentimento é um dos sinais mais claros de alinhamento. Ele indica que a mente já não está em guerra com o futuro. Permaneça nesse estado até o fim. Os próximos blocos encerram a jornada com a lição mais profunda de todas. E quando sentir, escreva nos comentários o trecho que mais tocou você. Esse gesto ancora definitivamente o novo ciclo que está se abrindo. Existe um instante em que tudo o que foi dito, sentido e compreendido começa a se integrar em silêncio. Não é mais sobre aprender algo novo, é sobre reconhecer o que sempre esteve aí. Talvez você esteja sentindo isso agora, uma calma diferente, uma clareza sem esforço, como se, pela primeira vez em muito tempo, você não estivesse correndo atrás da vida, mas caminhando junto com ela. Você vai receber R$ 162 mil porque esse valor representa o reflexo externo de uma transformação interna já em curso. O dinheiro não chega para criar segurança. Ele chega porque a segurança já foi construída dentro de você. Essa é a ordem verdadeira. Quando você entende isso, percebe que nunca foi sobre sorte, nem sobre esforço excessivo. Sempre foi sobre alinhamento. Ganhar dinheiro, a partir desse ponto, deixa de ser um evento isolado e passa a ser parte de um fluxo contínuo. Você não volta mais ao estado antigo de desespero. Mesmo diante de desafios, algo em você permanece firme. Essa firmeza muda tudo. Ela muda como você fala, como você decide, como você reage, e o dinheiro responde diretamente a essa mudança. Talvez você esteja começando a enxergar sua história com outros olhos. Não mais como uma sequência de falhas, mas como um caminho de preparação. Cada dificuldade, cada aperto, cada noite de preocupação te trouxe até este ponto exato de consciência. Nada foi desperdiçado. Nada foi em vão. Tudo estava formando a base que agora sustenta a abundância. A verdadeira prosperidade não começa quando o dinheiro entra, mas quando o medo sai. E você acabou de liberar um peso que carregava há anos. Isso não pode ser desfeito. Mesmo que tente duvidar depois, algo já mudou, algo já se consolidou, e esse algo continua trabalhando por você, mesmo quando você não pensa nisso. Permaneça com essa verdade. Não a abandone quando o velho hábito tentar voltar. E antes de seguir adiante, volte aos comentários e escreva qual trecho mais falou com você. Esse gesto final ancora a mudança de forma consciente e definitiva. Existe uma lição silenciosa que poucos aprendem, mas que transforma tudo quando é compreendida. A vida não responde ao que você pede, ela responde ao que você aceita. Durante muito tempo, você pediu alívio, pediu dinheiro, pediu soluções. Agora, você começou a aceitar abundância. E essa aceitação muda completamente o jogo. Você vai receber R$ 162 mil não como um prêmio, mas como confirmação. Confirmação de que você saiu do estado de carência e entrou no estado de recepção. Confirmação de que você não está mais tentando provar valor, mas reconhecendo dignidade. Confirmação de que o fluxo não está contra você, sempre esteve esperando você parar de resistir. Sair das dívidas deixa de ser o objetivo central da sua vida e passa a ser apenas uma etapa superada. O foco se move para a estabilidade, crescimento e transbordar financeiro. Você começa a pensar em margem, em tranquilidade, em futuro. Esse novo foco cria novas realidades.
O dinheiro acompanha aquilo que você sustenta como normal. Talvez você perceba, a partir de agora, que não se sente mais tão sozinho. Mesmo nos momentos silenciosos, existe uma sensação de apoio invisível. Essa sensação não é imaginação, é alinhamento. É o reconhecimento de que você nunca esteve abandonado, apenas desconectado da própria capacidade de receber. A lição final é simples e profunda. Você não precisa lutar para merecer abundância. Você precisa apenas parar de rejeitá-la. Quando você permite, ela entra. Quando você sustenta, ela permanece. Quando você confia, ela transborda. Esse é o verdadeiro ensinamento que agora fica com você. Antes de encerrar, volte aos comentários e escreva qual trecho mais tocou seu coração. Esse ato consciente sela este ciclo e abre o próximo. E lembre-se, você não chegou até aqui por acaso. Isso foi o começo de uma nova história.